Fala aí, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Pensar, eu sou analista de desempenho e fui convidado pela página do Fute 4 Linhas para estar dando essa masterclass hoje para vocês, para falar sobre os momentos e submomentos do jogo de futebol. Essa masterclass, na verdade, foi um evento ao vivo que aconteceu na quinta-feira da semana passada, só que aconteceu um probleminha na gravação do encontro da reunião, que é uma reunião, foi uma reunião online através do Google Meet, mas houve um probleminha com a gravação e eu estou precisando regravar para deixar disponível para você que se inscreveu ou para quem é membro da comunidade do Fute 4 Linhas. Então, essa reunião não vai ser de forma sequencial, como se fosse uma aula toda grande. A gente vai parar ela e dividir em vários módulos, em várias aulas, para falar um pouquinho sobre cada um dos conteúdos. E aí é mais fácil também que vocês podem ir acompanhando no tempo de vocês. Não fica um conteúdo grande de 2, 3 horas. Vocês podem ir assistindo em módulos que vão ter ali, sei lá, 20 minutos, 30 no máximo. Então fica melhor para vocês se organizarem também para conseguirem absorver todo o conteúdo. Então vamos dar início. Aqui era a parte das perguntas, que a reunião, quando eu estou apresentando, fica em tela cheia aqui para mim, eu não consigo ver as perguntas no chat, na reunião ao vivo. Então era só para falar para as pessoas que estavam participando que elas poderiam interromper a qualquer momento para poder interagir, poder perguntar. Esse é o ambiente dessas masterclasses, dessas comunidades, que todo mundo participa, interage, pergunta com o professor, com o treinador, seja lá quem estiver participando do evento. Então era para falar isso para as pessoas e para vocês que vão estar assistindo depois. No final, na última aula, eu vou deixar disponível o, o meu WhatsApp, o meu Instagram, então vocês podem me seguir, podem me procurar e qualquer dúvida que vocês tenham, pode fazer por lá que eu vou estar sanando a dúvida de vocês. Então, antes de começar sobre a aula em si, né, o que é essa tal dessa comunidade que eu estou falando? A Fute 4 Linhas, na verdade, começou como uma página no Instagram, lá no começo da pandemia, em 2020. Eu e outras pessoas que que trabalham no dia a dia no meio do futebol, nós resolvemos criar essa página com o intuito de divulgar conhecimento e justamente alinhar a teoria e a prática, mostrar situações práticas do dia a dia, do trabalho em clubes e como poderia estar alinhando a teoria na prática, né? Como aplicar a teoria. E a página foi crescendo, a gente conseguiu fazer lives com pessoas bem renomadas, Rogério Micali, André Jardine, enfim, uma série de pessoas. E, e a página passou também a ter essas masterclasses, que são conteúdos mais densos, são verdadeiras aulas, são mini cursos praticamente, né? Às vezes vocês vão ver essas situações, às vezes não, com certeza vocês vão ver as situações das masterclasses, os temas de forma muito mais aprofundada do que veria num curso sobre análise de desempenho, um curso sobre preparação física, onde dão uma pincelada naquele assunto, mas não se aprofundam de fato. Só citam que aquelas situações, aquelas coisas existem. Ou nos encontros técnicos, enfim, uma série de coisas, cursos e tudo mais que a Fute 4 Linhas disponibiliza. Então eu vou abrir aqui para vocês agora, para que vocês consigam ver tudo que acontece, tudo que está disponível nessa comunidade, qualquer um pode participar. Então, vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem na página, né? Começa aqui, lê, interprete futebol com mais profundidade. Então, já temos mais de 80 aulas lá dentro, o conteúdo é contínuo. Toda semana e todo mês a gente se compromete a estar disponibilizando um material, ou uma masterclass, ou algo interessante que a gente tenha visto ao longo da semana, seja declaração de alguém, enfim. Sempre tem conteúdo novo na comunidade. Tem o grupo de network, grupo do WhatsApp, e aí no grupo todos os membros podem participar do grupo. Então vocês vão estar podendo trocar ideia com treinadores, com várias outras pessoas, aumentando o network. Qualquer um pode participar. A nossa ideia é ser uma Netflix, entre aspas, né, do conhecimento do futebol. Então tem assuntos sobre preparação física, sobre neurociência, sobre análise, sobre tática, tem um pouco de tudo. E qualquer pessoa pode participar.
Seja você profissional do futebol, analista, treinador, jogador, empresário, enfim. Se você trabalha com futebol de alguma forma, tem alguma relação de trabalho, ela pode ser útil para você para aprofundar seus conhecimentos. Se você é estudante, educação física, jornalismo, está no ensino médio, mas quer aprender mais sobre futebol para entrar no mercado, também é boa para você. E a gente também tem na comunidade pessoas que são só amantes, são torcedores que têm interesse em saber e aprender mais sobre o jogo, porque gostam. Então, não necessariamente você precisa querer trabalhar com futebol para fazer parte da comunidade. Então aqui, professores que vivem o futebol na prática, é a situação que eu já comentei com vocês, que o Fute 4 Linhas foi criado por pessoas que trabalham no dia a dia. Então os professores das masterclass, dos cursos, seja o que for, são sempre pessoas que têm experiência prática. E aqui é tudo que você precisa, né? Você vai encontrar na comunidade. Então tem as masterclass como essa, de hoje que está sendo gravada, mas que em situação normal, né, que a gente até descobriu qual foi o problema, isso já está tudo resolvido. Ela vai ser gratuita para os membros da comunidade. Essa é uma exceção, essa primeira que a gente está fazendo aberta para o público, para que as pessoas possam ver também um pouco de como funciona a comunidade. Mas qualquer um pode participar ao vivo, tirar as dúvidas e tudo mais. Temos os encontros técnicos, que são reuniões online com pessoas renomadas do meio do futebol. Então vocês podem ver aqui do lado, por exemplo, um print de um encontro técnico com o Leandro Zago, por exemplo, que é treinador. E esse conteúdo dos encontros técnicos são mais informais, não é que nem aqui uma aula mesmo que eu estou preparando. Óbvio que se o profissional que vier conversar com a gente quiser preparar mesmo uma aula, problema zero. Mas em condições normais é mais uma conversa mesmo informal para a gente trocando ideia e o novelo, né, vai desenrolando de acordo com as perguntas dos membros mesmo que vão interagindo com o profissional que está ali. Então muitas vezes são profissionais que talvez a pessoa nunca conseguisse ter contato se não fosse através da comunidade. As lives, como eu já falei, que a gente fez no Instagram, uma série de lives com pessoas muito fera. Então, estão todas lá também na plataforma. Análises estáticas, isso fica mais comigo, mas se tiver qualquer outro analista que venha fazer parte da comunidade e tiver interesse também em estar colocando lá as análises, estar divulgando seu trabalho, pode ficar à vontade. E essas análises, só para vocês terem uma noção, na página do Instagram, às vezes a gente divulga a análise do um gol, por exemplo. Só coloca ali curtinho uma análise só com escrita, sem fala, sem nada ao fundo, sem nenhum som ao fundo, e dura 1 minuto. Semana passada a gente colocou uma análise de um gol do Flamengo, por exemplo, dura 1 minuto. Esse vídeo de 1 minuto que foi para a página do Instagram, na comunidade gerou um conteúdo, né, um material, um vídeo de quase 20. Porque a gente começa a debater por que saiu aquele gol, que situações que aconteceram, a gente começa a analisar todos os pormenores e explicar também. Então se tem uma situação que no vídeo que vai para a página do Instagram aparece só escrito bola descoberta e acontece não sei o que. Às vezes a pessoa pode estar chegando no universo do futebol, não sabe o que é bola coberta, o que é bola descoberta. Então a gente explica isso no vídeo dentro da comunidade. A gente vai explicando cada situação e a gente explica também o porquê que tal. A gente explica não só, na verdade, o porquê que aquela situação aconteceu, mas como a gente poderia também trabalhar para evitar que aquela situação acontecesse. Então a gente vai explorando todas as situações possíveis dentro daquela análise, daquele vídeo, para poder estar enriquecendo o conhecimento de quem é membro da comunidade. Além disso, os trechos importantes que eu já falei, seja de filme, série, declaração, entrevista, seja lá o que for, se for um trecho importante que vai acrescentar conteúdo, a gente também coloca lá, e isso é aberto para os membros participarem também. Então se eles virem alguma coisa interessante e falarem, pô, eu vi não sei o que na entrevista, no programa tal, pô, achei maneiro, a gente tenta correr atrás e dar uma pesquisada para ver se a gente encontra e consegue disponibilizar para os outros membros também. Então é só estar entrando em contato com a gente que a gente tenta ver se consegue de alguma forma. Artigos científicos.
essa situação de uma biblioteca virtual que a gente tem também exclusiva para os membros, onde a gente está constantemente adicionando artigos, livros, seja lá o que for, tudo em PDF. E eles também podem participar, podem dar sugestões, podem enviar. E a nossa ideia aqui para frente é começar a pegar um artigo por semana e apresentar mesmo aquele artigo, debater. Obviamente que às vezes algum membro vai ter participado da confecção daquele artigo, então não vou ser eu nem qualquer um dos outros professores que vai falar. A gente dá espaço para os membros também, afinal eles trabalharam ali naquilo, eles vão saber explicar melhor que a gente. Então os membros também podem ser os professores por um dia, para poder estar falando mais a respeito daquele material que eles produziram. Situação de descontos em cursos, eu mesmo tenho um curso sobre um software que é o Longomed, que é para análise de desempenho. O Denis, que é um outro colaborador nosso, tem um curso sobre metodologia de treinamento. Enfim, todos os cursos dos professores, dos nossos parceiros, os membros têm desconto. Então, o meu curso sai tem mais de 50% de desconto, por exemplo, para quem é membro da comunidade. E vocês quem quiser entrar, não corre risco nenhum, porque a garantia é de 7 dias. Então, vocês podem entrar lá para ver o que vocês acham e vai consumindo conteúdo durante uma semana. E depois ali, quando estiver perto do final daquela uma semana, você vê, pô, gostei, é pra mim. Show, você já tá lá dentro, é só continuar. Se você fala, pô, não gostei, achei fraco, achei ruim, enfim, seja lá qual for o motivo que você não tenha gostado, é só você cancelar. Você aperta um botão, o dinheiro é devolvido e show, a vida que segue, a gente não vai ficar ressentido nem nada. E aí, uma das perguntas que é mais frequente, né? Mas qual é o valor disso? Então, só para vocês terem noção, é apenas R$ 25 por mês. É muito barato para tudo que a gente está se comprometendo a entregar para vocês, de conhecimento, de contato, de network. Então, por menos de R$ 1 por dia, você vai poder ter contato com profissionais, com pessoas que talvez você nunca conhecesse, vai poder estar trocando experiência com eles, vai poder estar aprendendo com eles, enfim, é um ganho realmente absurdo. Então, quem quiser saber mais a respeito da comunidade também pode me procurar ou entrar direto na página do @fut.4linhas, que vocês vão ter informações maiores nos links da bio, ou qualquer dúvida pode me chamar também no WhatsApp que a gente troca essa ideia. Mas enfim, vamos então para a nossa aula propriamente dita. Só beber uma água aqui antes da gente começar. Então, quais são os objetivos nessa aula de hoje? É ensinar vocês as fases que cercam o jogo, ensinar vocês a entender e interpretar melhor as situações que ocorrem numa partida, desenvolver sua capacidade de analisar os jogos e ajudar também a construir um modelo de jogo de uma forma mais organizada e estruturada. Então, só para vocês terem uma ideia, o público, quando a gente fez o formulário de inscrição, uma das perguntas, além do e-mail e do nome, era se já trabalhava ou não com futebol. Então, como vocês podem ver, foi bem parelho e um pouquinho mais da metade falou que não trabalhava ainda, mas que tinha vontade de trabalhar. Então, justamente por conta disso, eu tentei preparar essas aulas da forma mais didática possível, dando exemplo para todas as situações. E, além disso, eu quero falar um pouquinho aqui agora da minha formação, justamente para servir de inspiração para essas pessoas que ainda não trabalham. Porque, para quem não me conhece, eu fiz curso técnico, ensino médio, no Cefet, do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer engenharia na UFRJ. E quando eu estava na engenharia ainda, eu consegui um estágio já na área de análise no Vasco. Apesar de não ter nada a ver com a minha formação, né, que era engenharia metalúrgica. Então, eu não sou uma pessoa, não conheço ninguém de dentro do futebol, ninguém foi padrinho nem nada. Eu entrei porque vi lá o estágio, não colocava como pré-requisito estar cursando educação física, colocava só que o pré-requisito era estar cursando ensino superior, né? Estava fazendo faculdade. Tentei a sorte até porque minha namorada que viu e comentou comigo.
e eu tentei a sorte, acabei passando e não saí mais do meio do futebol. E aí hoje, depois da engenharia, depois de já ter saído da engenharia, que eu estou fazendo uma educação física para ter algum curso mais relacionado com a área. Mas só para servir de inspiração aí para quem quer trabalhar no meio, que dá para você entrar, é mais difícil, obviamente, não vou mentir, mas dá para você entrar também no meio do futebol sem ter padrinho e sem sequer ter feito educação física, que é uma coisa que eu só estou fazendo hoje, depois de já ter trabalhado em equipes profissionais e tudo mais. Então, além dessa formação, eu tive também os cursos aí já especializados para a área de análise de desempenho, tática e tudo mais. E aí já participei de cursos, de congressos, de eventos, enfim. CBF Academy, Universidade do Futebol, Futebol Interativo, FA, né, que é a Federação Inglesa de Futebol. Já fiz uma série de cursos e eventos aí. Trajetória em clubes, eu passei pelo Vasco, pelo Madureira e pela Cabo Friense. E tanto em base quanto no profissional, e sempre pingando de um pro outro. Então, comecei no Vasco, fui pro Madureira, voltei pro Vasco, voltei pro Madureira, depois fui para Cabo Friense, enfim, voltei, fui de novo. Meu último clube, eu tava na Cabo Friense na disputa do Carioca da Série A2 agora desse ano, e tô sem clube desde então. Tô esperando aí surgir alguma nova oportunidade, mas tô sempre pinguei, né? Isso já tem uns 4 ou 5 anos, desde lá do estágio até hoje, e sempre fiquei rodando entre esses clubes. E além disso, os serviços que eu faço por fora, de consultoria, de análise individual para atleta, análise coletiva, seja para clube, para um treinador, DVD de jogador, edição de vídeo, filmagem, enfim, que é o que se enquadra aí na empresa que eu criei, né, a Pensar Consultoria e Análise, e a página do Instagram, que eu também sou um dos colaboradores, que é a Fute 4 Linhas, que é aquilo que eu já expliquei para vocês lá atrás, no começo. Então, vamos começar a aula propriamente dita. E antes da gente entrar nos momentos do jogo, é importante a gente entender sobre modelo de jogo, para a gente saber o que a gente vai buscar identificar no modelo quando a gente está analisando uma equipe, ou o que a gente vai querer para construir o nosso modelo. Então, as primeiras perguntas que a gente tem que se fazer é o que é modelo de jogo, qual o objetivo dele, e ali a segunda pergunta é algo que é comum, que de vez em quando eu recebo, até quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, que é qual modelo de jogo você gosta mais, 4-4-2 ou 4-3-3? Enfim, perguntas desse tipo, que é uma grande confusão, na verdade. Porque o modelo de jogo não é o esquema tático. 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 3-4-3, enfim. Isso são esquemas táticos, são só uma disposição no campo e que vocês vão ver que muitas vezes variam até em função da fase, do momento de jogo que a gente está. Então é um 4-3-3 que em organização ofensiva varia de repente por um 3-4-3 ou por um 3-5-2, enfim. Então, o modelo de jogo não é o esquema tático. Isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Obviamente, você pode ter sua preferência de esquema tático, mas isso não vai determinar o que é o seu modelo de jogo. Então, o que é o modelo de jogo afinal? O modelo de jogo é aquilo que dá identidade para uma equipe. E ela só se dá através de uma construção coletiva de todos os elementos. Quando eu digo todos os elementos, são todos mesmo. É jogador, é treinador, é comissão de uma forma geral, mas não só eles, é também diretoria, torcida, local, cultura do país, cultura do clube, enfim. Tem uma série de situações que estão englobadas, que estão interligadas para gerar essa construção do modelo de jogo. Então, uma frase do professor Manuel Sérgio, que é esse que está à direita aí do Jorge Jesus, é que não sabe de desporto quem só sabe de desporto, porque está na prática desportiva tudo que é tipicamente humano. Para saber de desporto é preciso saber muito mais do que desporto. Então, para quem não conhece, o professor Manuel Sérgio, ele é
filósofo e professor de motricidade humana na Universidade Técnica de Lisboa. E ele teve essa frase que é uma das mais conhecidas dele, que é justamente para falar sobre essa situação. Tem relação com isso, né? Que a construção é coletiva. Então você não pode saber só de futebol. Você tem que saber de algo além de futebol, do psicológico, do social, do cultural, do geográfico, enfim, várias outras situações que podem influenciar o seu modelo de jogo. Então, só para deixar ainda mais clara essa situação, a gente tem aqui nesse slide falando sobre a influência do contexto que o clube está inserido, né? Então, é o que eu já falei: jogadores, comissão, dirigente, país, cultura, história, torcida, enfim, uma série de coisas. Então, para quem não sabe, esses três clubes que estão aí, o Atlético Bilbao, o Barcelona e o Real Madrid, são os únicos três clubes que nunca foram rebaixados na Espanha, por coincidência. São os três que a gente está usando aqui de exemplo. O Bilbao foi fundado por ingleses, por isso esse nome, Athletic Club. E qual é a história, a tradição do futebol inglês? É um futebol, principalmente lá no começo, né, muito físico. Então, eles treinavam, né, para serem os jogadores mais fortes, serem jogadores mais rápidos. Então se baseava muito mais no físico do que no talento, na técnica, digamos assim. Então, eles quando fundaram o Atlético tinha essas características. E para quem não sabe, quando o futebol chegou na Espanha, que também chegou levado por ingleses, ele não foi tão bem aceito, porque na Espanha existia uma cultura muito forte da tourada. Então a tourada fazia com que os espanhóis, né, prezassem pela coragem, pela bravura, pela força, enfim, por essas características. Então até a fundação do Atlético Bilbao, e como o Bilbao começou a ganhar tudo logo no começo do futebol na Espanha, na medida que o esporte foi se popularizando, o Bilbao se popularizava também. E muito porque tinha essa questão da coragem, da imposição física, que era algo que os espanhóis gostavam pela cultura deles. Então, para quem não sabe, inclusive o apelido da seleção espanhola é La Fúria por causa do Atlético Bilbao. Porque nas Olimpíadas de 1920, se eu não me engano, a grande maioria dos jogadores que foram disputar as Olimpíadas pela Espanha era formado por jogadores do Bilbao, porque o Bilbao ganhava tudo na Espanha. E esses jogadores eram um jogo extremamente físico e agressivo. E aí um jornal holandês que chamou de La Fúria, por causa até da cor vermelha e tudo mais, dizendo que os jogadores vinham com sangue nos olhos, com os olhos vermelhos e coisas assim. E os espanhóis, que já gostavam da referência com touro, vermelho, da tourada, da agressividade, adoraram o apelido, acabaram incorporando e se tornou mesmo La Fúria. Então, essa característica do Bilbao, de um jogo físico, pode ser vista até hoje. Se você for olhar, por exemplo, os atacantes, os centroavantes que fizeram sucesso no Bilbao nos últimos tempos. Llorente é o 9 bem centroavantão mesmo, 9 de área para fazer pivô, um cara forte, alto para jogar numa casquinha, para jogar na imposição física. A Dures, a mesma situação. Então é bem comum você encontrar esse padrão por conta da história do clube, da cultura do local, do País Basco, que é onde está situado o Bilbao e tudo mais. Vocês veem esse comportamento, esse modelo sendo seguido até hoje. E aí o Barcelona e o Real Madrid não é diferente. Então tem uma série que é Football Ideologies, o nome, que vai tratando e mostrando um pouco da cultura do futebol em cada país. E a gente até tem essa série disponível na comunidade também, para quem entrar lá. Tem todos os episódios de todos os países. E eu retirei trechos bem curtinhos para não ficar muito longo sobre o episódio que fala da Espanha. E aí o episódio que fala da Espanha retrata muito bem justamente essa situação do Barcelona e do Real Madrid.
Então vamos passar ela agora. Então, esses trechinhos aqui, né, toda vez que apagava, que ficava escuro e voltava, era um pedaço da série que eu cortei para deixar curto aqui para nossa aula, que o episódio ao todo são 20 e poucos minutos. Então, para quem não sabe, o Real Madrid foi o time do franquismo, da ditadura. Então era o time que servia como propaganda do país na época da ditadura. Então sempre teve muito dinheiro, desde lá do princípio se baseou em ter os melhores jogadores, que é justamente o que é retratado. Não importa o como você vai jogar, o importante é que você vença. Então, Real Madrid ganha as primeiras 5 Champions League num time que tinha Puskás, Di Stéfano, se eu não me engano, não lembro agora se o Didi estava nesse time também, mas acho que sim. Então, eles sempre se basearam em construir realmente elencos galácticos, né? Isso foi depois, até com o presidente que teve há pouco tempo, que isso começou a usar esse termo, né? Mas sempre foi essa ideia de reunir os melhores jogadores para ganhar, não importa como. Então você pode ver um jogador que tenta jogar de forma mais ofensiva, no Real Madrid se dando bem, assim como você pode ter também um jogador que tenta jogar, um treinador que prefere jogar de forma reativa, como o Mourinho, por exemplo, que já foi treinador do Real Madrid. E a torcida consegue aceitar isso de uma forma melhor. Já o Barcelona, por exemplo, fica na região da Catalunha. Então, que é uma região separatista, né? Imagino que a maioria de vocês saibam. E é uma região que tenta se separar da Espanha e ser um país próprio. Então, até por conta disso, foi uma região que foi muito reprimida durante a ditadura do franquismo. E daí que vem a rivalidade também de Real Madrid e Barcelona. E essa situação desse modelo de jogo deles, de querer ter a bola o tempo inteiro, tem relação também com a forma como eles veem o jogo. Porque se eu tenho a bola, eu tenho o controle. Se eu estou no controle, eu não estou sendo reprimido. Eu estou reprimindo o meu adversário, porque ele está submetido a mim, a fazer, a correr para onde eu quero que ele corra. Então eu até rodei muito para tentar encontrar um vídeo que eu vi muito tempo atrás e eu não consegui achar de jeito nenhum, que é um senhorzinho que está na arquibancada no Barcelona e Real Madrid e o jogo tá 0 a 0 ainda, o jogo no Camp Nou. E o Barcelona tá toca, 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 toca. Aquele tic-tac, né? E o Real Madrid fica quase 2 minutos sem ver a cor da bola. A jogada termina com um jogador errando o domínio e a bola indo para a linha de fundo. E a torcida vai ao delírio. O pessoal vibra como se tivesse saído um gol, porque conseguiram botar o Real Madrid na roda por 2 minutos. E aí, não sei se estava acontecendo uma matéria no dia ou o que foi, que tem uma entrevista do lado de fora com um senhorzinho e perguntam pra ele, pra você, o que, que você gostou mais do jogo e tal. Ah, quando a gente conseguiu colocar os franquistas na roda, eles ficaram 2 minutos sem ver a cor da bola. Então, tipo, o Barcelona venceu essa partida, acho que por 3 a 0, 3 a 1. Então, o momento alto da partida não foi, pra ele não foram os gols, foi quando ele teve o controle sobre os franquistas. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso também pode influenciar o modelo de jogo. No Barcelona, se você chegar e tentar propor um jogo reativo, você vai ser lixado, a torcida vai querer te matar. Então você não vai durar muito tempo. E até por conta dessas situações, do clube onde você vai, clima e qualquer outra situação que a gente já tenha citado, o modelo de jogo tem que ser aberto para mudança, em função justamente das características dos jogadores, em alguns casos, em outros momentos, características culturais do clube ou da região onde está o clube. E é justamente por isso que ele não pode ser rígido e imutável. Ele tem que se moldar em função do contexto que você se insere. E por conta disso, né, ele acaba nunca estando 100% pronto numa situação final, uma condição final.
Você pode até ter o seu modelo de jogo que você considera, se tiver o país certo, estou num local onde as pessoas pensam da mesma forma que eu penso, o futebol, que eu enxergo o mundo, os jogadores perfeitos para executar as ações que eu quero, enfim, se tudo se encaixar perfeitamente, você pode ter o seu modelo de jogo ideal. Mas não necessariamente tu vai chegar numa condição final, porque os jogadores ou envelhecem, ou são vendidos, ou são negociados, enfim. Então, na prática, o modelo de jogo está sempre sendo reconstruído, está sempre em desenvolvimento. E acaba nunca alcançando, né, uma condição final. E para encerrar essa nossa primeira aula, né, esse primeiro módulo, que é um pouco maior mesmo, tem essa frase do Edgar Morin, que é um antropólogo, sociólogo e filósofo francês, que é: um trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela o considera importante, útil e legítimo. O que isso significa? Que eu só vou fazer algo, só vou me dedicar realmente a fazer algo se eu achar que aquilo é importante, que aquilo é útil, que aquilo vai me ajudar. E por que isso está aqui? Essa frase tem relação com o modelo de jogo. Porque é importante que você tente vender o seu modelo de jogo para os jogadores. Não adianta você chegar com o modelo de jogo, por melhor que ele seja, ele pode ser o melhor modelo já criado na face da Terra. Se os jogadores não comprarem a ideia, não acreditarem no dia a dia, nos treinos, eles acharem que não está fluindo legal, não adianta, que o cara vai largar. Ele não vai fazer aquilo com a mesma determinação que ele deveria fazer para que desse certo. E, até por conta disso, no último trabalho que eu tive na Cabo Friense, a gente chegou muito em cima do campeonato. A gente se reuniu, né, começou os trabalhos mais ou menos um mês antes, mas só foi ter 20 jogadores para fazer um 10 contra 10, para vocês terem noção, já na semana que o campeonato começava. Então, e ainda teriam jogadores que iriam chegando ao longo da competição. Então, como os jogadores foram chegando muito em cima da hora, a gente tinha muito pouco tempo para treinar. Eu já venho há cerca de 2 anos trabalhando na comissão do Toninho Andrade, do treinador Toninho. Eu já tenho vídeos e material, enfim, de muito tempo, né, de jogos antigos. E eu falei: cara, Toninho, o que você acha da gente fazer isso agora e passar a fazer isso daqui para frente, mesmo quando tiver mais tempo para trabalhar? Da gente pegar o modelo de jogo e fazer vídeos que representem de fato o nosso modelo, a nossa ideia, que a gente considera o ideal. E aí ele achou a ideia boa, então eu preparei um conteúdo, uma playlist, acho que tem 20 e poucos vídeos, falando cada situação, em cada momento e submomento do jogo, o que a gente gosta que aconteça, dando exemplos dessas situações de trabalhos passados e passando para eles o que a gente esperava que acontecesse. Então a gente percebeu que isso facilitou muito o entendimento deles, não só do jogo que a gente queria praticar, mas também para eles comprarem a ideia, porque no vídeo a gente explicava: a gente quer fazer isso, mas por que a gente quer fazer isso? A gente quer fazer isso porque acha que, sei lá, recupera a bola mais fácil, porque a gente acha que tem mais chance de fazer gol. Enfim, quando o jogador sabia não só o que fazer, mas o porquê fazer aquilo. Então facilita muito mais para vender a ideia para o cara e para o cara se empenhar mais durante não só o jogo, mas também os treinos. Então às vezes tinha um determinado treinamento que a gente escutava os jogadores falando: isso é para a gente conseguir fazer não sei o que lá do modelo de jogo, não é? A gente falava: é isso aí. Então você via que o cara conseguia até entender o treinamento, não só o jogo, mas o treino também. E aí ele fazia aquilo de forma ainda mais dedicada. Então os exemplos que a gente vai estar utilizando aqui sobre os momentos de jogo daqui para frente são justamente desses vídeos, que são exemplos mostrados também para os jogadores. Então a partir da próxima aula a gente vai entrar mesmo nos momentos de jogo, o que é cada momento, cada submomento, e exemplos práticos que a gente vivenciou, e que eu vou estar passando aqui para vocês. Valeu, rapaziada. Então, até a próxima aula.